Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos à Teoria Geral dos Contratos. Hoje com uma aula muito importante que vai tratar dos princípios fundamentais ao direito contratual. A gente sabe que o direito ele se utiliza muitas vezes de várias fontes para poder então dar ao cidadão, dar àquela pessoa que necessita uma resposta. Sabemos que a lei nem sempre é capaz de dar essa resposta. Por isso então a gente se utiliza de diversas fontes, como por exemplo usos e costumes, jurisprudência, doutrina e também os princípios fundamentais. E os direitos dos contratos, e o direito dos contratos, ele traz ali e se utiliza demais destes princípios. Não é incomum nós verificarmos nas sentenças judiciais que vão ali tratar de rescisões contratuais, resoluções contratuais, princípios para, naquele caso, naquela circunstância, dar o melhor possível, né, um atendimento às necessidades das partes, às necessidades dos contratantes. Então, esses princípios, basicamente, eles se restringem a esse número de preceitos fundamentais, de enunciações. Sabemos que os princípios eles decorrem então de ali uma descrição, né, um enunciado este que demonstra a característica da norma e também dá base para que quando houver a modificação da norma ou a criação de uma nova norma que trate sobre contratos, então essa norma ela tem que observar estes princípios que nós falaremos então a partir de agora. Então vamos começar pelo princípio que dá início a tudo, né? Porque nós falamos que contrato nada mais é do que acordo de vontades. E essa vontade, também já vimos, ela precisa ser livre. O consentimento dado para a criação de um novo direito, para a criação de um novo instituto, neste caso, precisa derivar de uma vontade e uma vontade que esteja eivada de todo e qualquer vício. Então, o princípio fundamental dos contratos é o princípio da autonomia da vontade, que está descrito lá nos artigos 421 e 425 do Código Civil. Também já vimos que essa vontade, ela tem que ser uma vontade baseada não só na capacidade do agente, mas numa legitimação. Então, não é simplesmente a minha vontade. Eu preciso ser parte legítima para manifestar, então, aquela vontade. Porém, nós sabemos que pelo princípio da publicização do direito civil, pelo fenômeno da publicização do direito civil, o poder público tem cada vez mais atuado no sentido de que o interesse social ele deva prevalecer em função ou em relação ao interesse individual, ao interesse particular. E muitas vezes essa autonomia da vontade, ela não é tão livre assim. Ela não pode ser tão flexibilizada assim. Por quê? Porque nós estamos limitados a algumas circunstâncias, estamos limitados a algumas condições. Condições essas, então, ali estabelecidas pelo próprio poder público ou condições estas que decorrem mesmo do direito econômico, né? Da questão econômica decorrente daquele objeto, daquele contrato. Então, às vezes eu posso sofrer liberdade, né, no direito de contratar ou não. Eu posso sofrer, limitação ao direito de liberdade de contratar ou não. Às vezes eu sou obrigado a contratar, por exemplo, eu não quero colocar rede de esgoto na minha casa é um imóvel urbano, e eu quero simplesmente me utilizar de um poço artesiano para trazer a água para dentro da minha casa e eu vou escoar como eu bem entender. Eu posso fazer isso? Não. Eu não tenho liberdade de não contratar com a empresa
que então faz a coleta de esgoto daquele município. Por quê? Porque é uma determinação legal. Então, talvez a minha vontade era até de não contratar, mas nesse caso o poder público vem e diz, não, você é obrigado a contratar. Mesma coisa iluminação pública, eu não quero contratar porque eu não quero pagar iluminação pública. Eu posso? Não, por quê? Porque o poder público diz que eu sou obrigada sim a arcar com esta obrigação. Então essa liberdade de contratar ou não, ela às vezes ela fica bastante prejudicada. Às vezes eu tenho liberdade de contratar ou não, mas não tenho liberdade de contratar com quem eu quero. Então, pelo princípio da autonomia da vontade, eu compro de quem eu quero, eu vendo para quem eu quero, eu alugo de quem eu quero. Eu não sou obrigada e não estou vinculada a determinada pessoa ou determinada empresa. Agora, existem circunstâncias ou existem serviços em que eu não tenho escolha. Às vezes eu só posso e só tenho condição de contratar com aquela pessoa. Então, talvez aí na sua cidade, infelizmente, só tenha o sinal de uma telefonia móvel, de uma empresa de telefonia móvel, né? Às vezes, em cidades pequenas, nós temos lá só a Vivo que possui o sinal da telefonia móvel, ou às vezes só a TIM, ou às vezes só a CTBC, né? E outras agências aí espalhadas por este Brasil. Então você quer ter um telefone móvel, você quer ter um celular, você precisa contratar, né? Adquirir aquele produto de uma empresa, mas você não tem liberdade de escolher quem é essa empresa, porque infelizmente é a única fornecedora, é a única prestadora daqueles serviços na sua localidade. E às vezes eu também sofro uma limitação também com relação ao conteúdo do que eu quero contratar. Às vezes eu contrato se eu quero, tenho liberdade, eu tenho liberdade de escolher com quem eu quero contratar, só que eu não consigo mexer muito no conteúdo do contrato. Isso acontece muito nos contratos de adesão, porque nos contratos de adesão, o fornecedor ele estabelece as condições e cabe a gente simplesmente aceitar ou não esta condição. Então, às vezes, essa autonomia da vontade também fica prejudicada. O segundo princípio é o princípio da supremacia da ordem pública. E esse princípio ele não está aqui em segundo lugar por coincidência, né? Ocasionalmente. Não. Este princípio está aqui justamente depois do princípio da autonomia da vontade, porque o direito contratual vai dizer assim, olha, você quer contratar? Contrate. Você quer contratar com quem você escolher? Escolha. Quer contratar o conteúdo que você quiser? Ótimo. Sem problema nenhum. Desde que você, ao contratar, não prejudique o interesse da coletividade. Então, eu sempre, no momento em que eu vá estabelecer uma relação obrigacional em que eu tenha como objeto um interesse privado, eu tenho que pensar que acima do meu interesse privado existe o interesse da coletividade. Por isso que se fala do princípio da supremacia da ordem pública. Tanto é que, caso haja qualquer desrespeito a uma norma de ordem pública, caso haja qualquer desrespeito e prejuízo ao interesse da coletividade, o poder público pode intervir sim na sua relação particular para fazer prevalecer ali o interesse da coletividade, o interesse da sociedade. Este princípio está lá descrito no artigo 2035, lá nas disposições finais e transitórias do Código Civil. Além disso, nós temos o princípio do consensualismo, que vai tratar sobre a forma do contrato. Então, o princípio do consensualismo é o que foi recepcionado pelo Código Civil de 2002, porque como regra geral, para que um contrato ele gere efeitos, basta o acordo de vontades, podendo inclusive ser verbal. De forma excepcional, o Código Civil estabelece que para alguns casos, para alguns contratos, para alguns negócios, há que se atentar a uma forma específica, forma essa ditada, forma essa determinada
pela própria lei. Aí se aplica o princípio do formalismo. Porém, a regra geral no nosso Código Civil brasileiro é, então, o princípio do consensualismo, está lá no 107, que fala, né, que a forma do negócio jurídico é uma forma livre, desde que ou salvo quando, em alguns casos, e quando assim a lei determinar. Além disso, nós temos o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, princípio esse importantíssimo, e a gente até falou um pouquinho dele na nossa última aula, para compreender o seguinte, que o contrato, ele gera efeito entre as partes, ele não é erga omnes, ele não é oponível erga omnes, como acontece nos direitos reais. Não, ele é um contrato que gera efeito somente entre as partes. Por isso aqui, ó, né, vamos imaginar que esse quadro, ele é o contrato. E tudo que ficou convencionado entre o credor e o devedor gera efeitos, mas não ultrapassa o limite do contrato, não ultrapassa o limite desses sujeitos. Por isso que esse devedor, ele é aquele responsável em cumprir diretamente com a sua obrigação. Não pode o credor ir lá cobrar da esposa, ir lá e cobrar do filho, do avô, do primo do devedor. Por quê? Porque eles não estavam dentro deste acordo de vontades quando do momento da formação do contrato. Temos um outro princípio que é importantíssimo, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Olha só, lembra do primeiro princípio? Você contrata se você quiser. Você é livre para contratar ou não. Você não pode, de forma alguma, ser coagido e levado a engano, a erro, porque senão isso gera a nulidade ou anulabilidade do contrato, é vício de consentimento. Então você contratou porque você quis. Você entrou no banco e apertou o crédito pessoal e confirma porque você quis. Você foi até um cartório de registro de imóveis, assinou uma escritura pública porque você quis. Por quê? Porque se você fez isso baseado no princípio da autonomia da vontade e observando o princípio da supremacia da ordem pública, ou seja, você não prejudicou a coletividade com aquela obrigação que você assumiu, então você está vinculado a este contrato e esse contrato ele é obrigatório. É o que a gente chama de pacta sunt servanda. Uma vez que o contrato é convencionado, ele precisa ser cumprido. Por isso que muitas pessoas, às vezes, tentam, né, de forma ilegítima, né, se utilizando de má fé, entrar com ações para, não, eu quero entrar com uma revisão do contrato, porque o juro do financiamento que eu contratei é um juro muito alto. Esse juro já era o mesmo juro lá no momento da formação do contrato? Quando você sentou na frente do fornecedor, ele te disse exatamente qual era a taxa de juro? Você aceitou livremente? Aceitei. Então agora não há que se falar em revisão de contrato. Por quê? Porque esse contrato é obrigatório. Pacta sunt servanda. E esse princípio ele é um princípio importantíssimo para a relação econômica dos contratos. Porque senão, se fosse possível, né, que as partes pudessem ficar revendo este contrato, contestando de alguma forma ali, discutindo acerca das obrigações que foram assumidas, então que segurança jurídica alguém teria para ser um contratante? Então, uma vez que esse contrato ele é assumido, ele precisa ser cumprido. Pacta sunt servanda. Cuidado! A gente sabe que a origem do nosso direito é o direito romano e por isso nós temos muitas expressões em latim no nosso direito e claro que muitas vezes algumas delas são utilizadas apenas por exercício do juridiquês, né? Mas outras são expressões que são utilizadas e que às vezes nós não temos até uma própria expressão traduzida no português que utilizamos tanto quanto no próprio latim. Então, vacatio legis, por exemplo, né, uma expressão em latim que se tornou uma expressão que a gente nem tem uma expressão em português para utilizarmos de forma comum. Pacta sunt servanda é a mesma coisa.
Então, muito cuidado, porque examinador de exame de ordem e de concurso público, às vezes não vai te perguntar o que é o princípio da obrigatoriedade do contrato, mas sim o que é pacta sunt servanda. Então, é uma expressão que você precisa obrigatoriamente saber, que se trata, então, daquela obrigatoriedade do contrato. Uma vez que o contrato é assumido, ele precisa ser cumprido. Não há uma previsão específica no Código Civil desse princípio, mas ele decorre dos próprios artigos que tratam das consequências do contrato. Então, se você não cumpriu, você tem que pagar juros, correção monetária, perdas e danos, cláusula penal. Tá tudo lá no Código Civil na parte do inadimplemento das obrigações. Ali está presumida a obrigatoriedade do contrato, porque se ele não fosse obrigatório, eu não teria nenhuma consequência jurídica pelo seu descumprimento. Agora, há a possibilidade de que esse pacta sunt servanda ele possa ser ali flexibilizado, relativizado? Sim, tá? Então, um contrato ele pode ser revisado. Então, nós temos o princípio da revisão dos contratos, ou também chamado, né, de princípio da onerosidade excessiva, e vamos ver que existem alguns requisitos. Aqui, outra expressão em latim que precisamos saber e precisamos entender, tá? A doutrina, o Código Civil, a jurisprudência, eles entendem que todo e qualquer contrato, ele tem uma cláusula implícita, invisível. Para todo e qualquer contrato, mesmo que eu não tenha uma cláusula específica, eu entendo, eu presumo que todo e qualquer contrato tem a cláusula rebus sic stantibus, que significa o quê? Significa que a obrigatoriedade do contrato, ela vai existir desde que os fatos que deram origem àquele contrato também permaneçam. Então, o que significa rebus sic stantibus? Enquanto as coisas estão assim. Então, enquanto as coisas, enquanto os fatos, enquanto toda aquela situação jurídica das partes estão como convencionadas, então, princípio da obrigatoriedade dos contratos, tá? Agora, se essas coisas mudarem, se esses fatos mudarem, então, aqui, implicitamente, eu entendo que há a possibilidade desta revisão. Então, a cláusula rebus sic stantibus, ela não precisa estar no contrato, porque ela é uma cláusula presumida pelo Código Civil, a ponto de que, olha, o contrato ele é obrigatório, desde que as coisas continuem como estão. Agora, se surgirem novos fatos, esse contrato ele pode ser revisado, ele pode não ser cumprido como foi estabelecido. Agora, qualquer fato? Não. E é aí que surge a teoria da imprevisão. Então, enquanto as coisas estão assim, obrigatório. Se as coisas mudam, se os fatos mudam, agora que fatos é que podem gerar a revisão de um contrato no Código Civil? Muito cuidado, porque a revisão de um contrato no Código de Defesa do Consumidor, ela é muito mais simples, ela é muito mais facilitada para o consumidor do que aqui no Código Civil. No Código Civil, a revisão dos contratos só acontece baseado na teoria da imprevisão, que vai dizer o seguinte, ó: para que um contrato ele possa ser revisado judicialmente, para que eu possa entrar com uma ação judicial e fale, senhor juiz, ó, eu não estou conseguindo pagar, eu preciso que esse contrato ele seja modificado, eu não consigo cumprir esse contrato, eu preciso que o senhor adeque essas condições, essas cláusulas. Para isso, precisa ser um contrato comutativo. O que é um contrato comutativo? É um contrato em que eu sei desde o início, no momento da formação do contrato, exatamente todas as minhas vantagens e todos os meus prejuízos. Não existe qualquer risco, não se fala em qualquer risco naquele contrato, como por exemplo um contrato de seguro, que é um contrato aleatório, que é um contrato em que há a possibilidade de eu ganhar ou não. Então, para que haja revisão do contrato, esse contrato tem que ser
comutativo. Ele também precisa ser um contrato de execução diferida ou periódica, ou seja, um contrato a prazo. Se é um contrato à vista, a situação, ela no momento da formação é uma, e se já é cumprida, ela permanece a mesma. Quando que a situação ou os fatos de um contrato podem mudar? Quando a formação é num determinado momento, mas a execução, o cumprimento é no momento futuro, ou em uma única parcela, ou em várias parcelas. Isso tudo a gente vai falar novamente quando a gente falar de classificação dos contratos. Para que um contrato ainda possa ser revisado judicialmente, esse contrato ele tem que gerar excessiva onerosidade para uma parte contratante e vantagem exagerada para outra. Ou seja, vai acontecer um fato que vai transformar as condições daquele contrato, a ponto de que um contratante vai ficar muito bem, ele vai adorar aquela mudança, porque ele vai receber uma vantagem exagerada que ele não imaginava, que ele não previa. Agora, por outro lado, o outro contratante vai sofrer um prejuízo imenso, a ponto que ele não consegue nem cumprir aquela obrigação, nem cumprir, então, aqueles deveres assumidos no contrato. E isso tudo só pode existir, isso tudo só pode autorizar a revisão de um contrato se o fato que gerou a modificação e as condições do contrato é um fato imprevisível e extraordinário. Então, quando a gente fala dessa mudança do fato, o que mudou? Por que ficou caro demais o contrato? Por que ficou dispendioso demais o contrato? Porque aconteceu um fato imprevisível e extraordinário. E para o Código Civil, imprevisível e extraordinário são aqueles decorrentes do caso fortuito e força maior. Exemplo mais do que claro, mais do que atual, a Covid-19. Então, eu assumo uma relação obrigacional e quando eu assumi essa relação obrigacional, eu jamais imaginei que uma pandemia mundial pudesse trazer para mim um prejuízo excessivo decorrente daquele contrato. Posso alegar isso para o juiz e pedir para que o juiz, então, ele revise o meu contrato? Sim. Então, ele pode, dependendo das circunstâncias, ali alterar algumas cláusulas, dando maior oportunidade do devedor cumprir esse contrato e dando uma vantagem justa para o outro contratante, para o credor. Outro princípio, a gente já falou um pouquinho dele, é o princípio da boa-fé e da probidade, que está lá no artigo 422 do Código Civil, que é aquele princípio, então, que vai estabelecer que, durante as tratativas, ou seja, nas negociações preliminares, no momento da formação do contrato e até na execução do contrato, exige-se que os contratantes eles ajam com boa-fé, de forma respeitosa, de forma bem intencionada, de forma educada, de forma legítima, honesta, não querendo tirar vantagens excessivas do outro contratante. Então, é claro que quando você faz um contrato, você está almejando vantagens. Você está almejando, né? Então, às vezes você tenta vender o seu carro, você vai vender o seu carro por aquele que paga mais. Agora, você não pode, por exemplo, esconder do comprador que seu carro está fundido e que você está vendendo ele sem qualquer tipo ali de manifestação nesse sentido, declarando a existência desse vício, que a gente chama de vício redibitório, também objeto da teoria geral dos contratos. Agora, esse princípio da boa-fé, ele é um princípio que ele se divide no Código Civil em duas espécies. Então, nós temos a boa-fé subjetiva e nós temos a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva é aquela individual, é aquela própria de cada um. É aquela intenção, é aquela vontade, é aquela honestidade, aquele respeito que cada um tem em cada situação, em cada circunstância. Então, eu analiso individualmente a pessoa e digo, essa pessoa agiu de boa fé.
Agora, nós temos a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é aquela que estabelece que eu não vou analisar individualmente o João, não vou analisar individualmente a Maria, mas eu vou analisar de acordo com o homem ideal, o homo médius. O que é isso? A lei traça um comportamento. Esse comportamento é o que se compreende de um comportamento de um sujeito que agiu com boa fé. Se esse comportamento se caracterizou, aquele indivíduo está de boa fé. Se aquele comportamento não se caracterizou, o indivíduo está de má fé, mesmo que ele estava bem intencionado. Para o direito civil, contratos, estar bem intencionado, se não corresponder ao comportamento do homem médio, gera sim consequências jurídicas, gera sim ali a responsabilização em razão desta má-fé, mesmo que a má-fé esteja caracterizada de uma boa intenção. Por quê? Porque o direito civil contratos, ele se utiliza da boa-fé objetiva para verificar se naquele contrato, se naquela situação, aquele contratante estava de boa ou de má fé. Nós vamos ver que a boa ou má fé, ela é utilizada até para se interpretar um contrato, né? O juiz, estando na dúvida em atender ou não determinado contratante, dar procedência ou não para determinado contratante, ele analisa também a boa-fé desse contratante. Agora, qual tipo de boa-fé que ele analisa? O Código Civil adota a teoria da boa-fé objetiva. Ele se comportou como está disciplinado pela lei, aquele comportamento previsto pela lei, ou seja, quem compra tem obrigação de pagar. Ele pagou? Não, ele não pagou. Por que ele não pagou? Ah, ele não pagou porque ele não quis. Porque ele não quis é um comportamento de uma pessoa que está de boa fé? Não. Neste caso, ele vai sofrer das consequências jurídicas? Sim. Agora, ele não pagou porque ele esqueceu, coitado, mas ele estava bem intencionado. Mas ele vai sofrer mesmo assim as consequências jurídicas? Vai. Por quê? Porque ele não atingiu o comportamento esperado pela lei, o comportamento descrito pela lei como comportamento daquele que age objetivamente. Nós vamos ver, principalmente quando nós estudarmos direitos reais, quando a gente falar de uso capião, que essa boa-fé subjetiva ela até aparece, tá? Quando a gente falar de posse, né? Aquele que exerce ali o domínio da coisa, aquele que detém fisicamente a coisa com a intenção de ser dono, né? Aquele que viveu no imóvel por 10, 15 anos e agiu como se fosse dono, então eu vou verificar aquela pessoa especial. Eu vou analisar aquela pessoa individualmente. Lá eu vou me utilizar da boa-fé subjetiva, mas ela é excepcionalíssima. Tudo bem? Espero que vocês tenham então compreendido os princípios fundamentais do direito contratual. Disciplina extremamente importante, muito cobrada pelos examinadores, então deem aí uma atenção especial. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, vai lá, me dá uma moral, porque quanto mais inscritos, mais ali chance eu tenho de gravar novos conteúdos e novas aulas para vocês de forma gratuita. Vai lá também no Instagram, passa a me seguir e vai me dizer lá de onde você é, para a gente trocar as nossas experiências. Aqueles que já têm feito isso, tenho recebido muitos recados, né, de novos inscritos, tenho recebido muitos recados lá no Instagram e fico extremamente feliz por termos aí alunos de vários cantos desse nosso Brasil me prestigiando. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.